Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal e nesse vídeo nós vamos aprender a pregar a respeito da fofoca. Eu vou te mostrar aqui pelo menos 8 versículos que vão te dizer o que Deus pensa sobre isso. E nós sabemos que a fofoca, infelizmente, ela está presente nos lugares onde você menos espera. Somos constantemente vítimas de fofoca. Às vezes dentro da própria casa, dentro dos amigos, dentro da igreja. E hoje eu quero que você aprenda comigo aqui a respeito da fofoca, o que é que Deus pensa com versículos do Antigo Testamento, com versículos do Novo Testamento. Você ficou a fim de aprender isso? Então eu te peço que já vai curtindo esse vídeo, compartilhando e também comenta sobre qual tema você gostaria de aprender, tá bom? Vamos lá? Você já sabe como que inicia a sua pregação, subindo no altar, pegando o microfone, se apresentando, agradecendo a oportunidade, né? Saudando os irmãos com a paz do Senhor. Então, quando você estiver diante das pessoas, você vai fazer uma pequena introdução a respeito da fofoca. Meus irmãos, somos constantemente vítimas desse mal que existe nos melhores lugares, nas melhores famílias, existe esse mal. Hoje eu quero falar com você sobre o que Deus pensa sobre isso, o que a palavra de Deus fala sobre isso. Então você pode criar nesse momento, você pode citar um exemplo de alguém que foi vítima de fofoca, que teve um prejuízo muito grande, o mal que a fofoca fez numa empresa, na vida de um empresário, na vida de um pastor, na vida de um casamento, tá bom? Aí você pega todas essas informações e faz disso a tua introdução, tá bom? Agora você vai falar para os irmãos o seguinte: queridos, eu quero citar aqui pelo menos 8 versículos que vão te mostrar o que Deus pensa sobre isso. Aí você fala, o primeiro tópico é esse daqui, você vai dizer o seguinte: não devemos fazer fofoca. Você vai começar falando o seguinte: irmãos, a primeira coisa que eu quero te dizer é que a Bíblia diz que nós não devemos fazer fofoca. E esse versículo está, aí você cita o versículo, Êxodo capítulo 23, versículo 1. Aí você vai ler, o que que diz lá? Não faça declaração falsa e não seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Nesse texto você vai dizer para os irmãos, você não pode ser uma testemunha falsa, ou seja, só porque alguém é o teu amigo, pediu para você confirmar uma história falsa, uma conversa que não existiu, e você confirma aquela história porque ele é teu amigo, porque um dia ele te fez um favor. A Bíblia diz, em Êxodo 23:1, não faça declaração falsa e não seja cúmplice do ímpio, ou seja, você não pode ser esse pivô que vai gerar essa fofoca, esse estrago na vida de alguém. Tá bom? Eu vou correr aqui só para te dar os tópicos e uma pequena aplicação. Vamos para o segundo versículo. A segunda coisa que eu quero te falar sobre a fofoca, você vai dizer: devemos ser cuidadosos para não difamar, porque a fofoca difama. Aí você lê o texto que fala sobre isso. Levíticos capítulo 19, versículo 16. Não espalhem calúnia entre o seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Então, quando você observa que Deus, ele não quer que você difame ninguém. Difamar é tirar a fama, é tirar a virtude de uma pessoa. E você consegue fazer isso quando todo mundo tá vendo assim as qualidades de uma pessoa e você chega, não é tudo isso também não, tu não sabe da missa ao terço. Como assim? Isso aqui? Tu não sabe quem é. Aí você começa a difamar, começa a mostrar os pontos falhos de uma pessoa que todo mundo tem. E aquela pessoa que Deus estava exaltando, levantando, você com a sua fofoca, você consegue destruir, mesmo que por um momento, a vida daquela pessoa. E depois que você falou tudo isso, você vai para o tópico 3 e você vai dizer para os irmãos: irmãos, a terceira coisa que eu te falo sobre a fofoca é que a fofoca trai a confiança. E esse texto está lá no livro de Provérbio 11:13, que diz: quem muito fala trai a confiança, mas quem merece confiança guarda o segredo. Vai chegar um momento que alguém vai querer te contar um segredo muito importante, porque ele já está morrendo com aquilo e ele precisa compartilhar com alguém. Você está pregando, você está ensinando, e você vai falar para ele o seguinte: você precisa ser muito cuidadoso para que este segredo que alguém te confiou, tão amigavelmente, confiando em você, você não passe isso adiante. Porque a fofoca é isso, é contar para os outros o que alguém te contou. E dentro das igrejas o que mais acontece, sabe o quê? Olha, eu vou te contar aqui, mas tu não fala que eu te contei, não conta pra ninguém. Aí você conta pra primeira pessoa. Essa pessoa chega pra outra pessoa e diz: olha, fulano me contou, mas por favor, não conta pra ninguém. Aí já tem 2 pessoas sabendo. Aí chega pro próximo: olha, eu vou te falar aqui, mas tu não conta pra ninguém. De repente, toda a igreja tá sabendo, ou toda a empresa que você trabalha tá sabendo, ou toda a família tá sabendo. Todo mundo tá sabendo, achando que ninguém tá sabendo. Mas na verdade,
A fofoca já destruiu tudo, destruiu, e o segredo daquela pessoa está todo divulgado porque você não foi de confiança, você traiu a confiança. Então o tópico 3 é isso, diz que o fofoqueiro trai a confiança. Você vai falar, meus irmãos, a quarta coisa que eu quero te ensinar nessa noite, falar para você a respeito da fofoca, é que a fofoca separa os melhores amigos. Irmão, isso aqui é um fato, e tá lá em Provérbios também, você vai ler com eles. Provérbio 16:28 diz, o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Querido, existem amizades de 10, 20, 30 anos que são destruídas porque uma única pessoa se aproximou e falou uma mentira, uma fofoca a respeito de um dos dois, e eles começaram a pensar que um não era amigo do outro e decidiram destruir uma amizade tão bonita. Por causa de quê? De uma única pessoa. O fofoqueiro separa bons amigos, separa casamentos, ele destrói aquilo que era tão bonito, uma família tão linda. Você vai falar isso para ele. Escute! Não divulgue fofoca para ninguém. Não espalhe o segredo de ninguém, porque você pode destruir. E também você vai falar para os irmãos, aquele que vai contar um segredo, que vai contar um pecado que cometeu, de repente jogar para fora, confessar alguma coisa. Procure as pessoas certas, procure seu pastor, sua pastora, seu líder de ministério, uma pessoa confiável. Amém? Aí você vai dizer, irmãos, a quinta coisa que eu quero te falar sobre a fofoca é que a fofoca prolonga a tensão entre as pessoas. E você vai ler o texto. Provérbio 26:20, sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Você sabia que a contenda existe por causa de um caluniador, por causa de alguém que falou demais? A contenda existe por causa disso. Alguém falou que não devia, jogou para fora uma palavra que magoou, que machucou, que ofendeu. E a Bíblia diz que se não tivesse o caluniador, se não tivesse esse fofoqueiro, não teria contenda naquele lugar. Observe uma sala de aula. Observe uma empresa, observe uma igreja, procure a pessoa que mais fala, procure a pessoa que mais conversa, que mais fala bobagem. Se você arrancasse aquela pessoa, o que você acha? A contenda não se acabaria? Então é isso que você vai falar para os irmãos dentro da igreja. Aí você vai dizer, irmãos, o ponto número 6, o versículo número 6, o tópico número 6 da fofoca, eu quero falar para você que é fácil cair na fofoca. Irmãos, é muito fácil. Ela entra de forma bem sorrateira, você está ali tranquilo conversando com o irmão e sem você perceber, você já está fofocando. É uma coisa muito fácil. E olha o texto que diz isso, Provérbio 26:22. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Então é como um petisco, é uma coisa boa. Você está ali na sua e chega o irmão, rapaz, eu não te conto. Você às vezes inocentemente fala assim, o quê? Você agora acabou de abrir uma porta para a fofoca começar. Então você tem que ter sabedoria para repreender. Não conta não? Então não conte mesmo não. Eu não quero saber de conversa. Se não for de Deus, se não for para somar, se não for bênção, eu não quero saber. Amém, meus irmãos? A sétima coisa que eu quero falar para você é que as pessoas que fofocam são ímpias. Então você não pode chamar de crente uma pessoa que fofoca. Tá na Bíblia, tá aqui, ó. Romanos 1:29. Tornaram-se cheias de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiras. Se você continuar lendo, é uma lista grande e ele pega bem forte a respeito das pessoas que são difamadoras, que são caluniadoras. O apóstolo Paulo escrevendo aqui na igreja de Roma, falando sobre esse assunto, sobre o tipo de crente que tem na igreja que gosta de difamar as pessoas. E ele chama essas pessoas ímpias. Ele diz que essas pessoas não são cristãs. Porque um cristão de verdade, ele não tem esse tipo de comportamento de difamar, de destruir a reputação das pessoas. E você está pregando, irmãos, você está batendo ali, claro, muito respeitosamente, porque esse papel de exortar geralmente é mais com o pastor, então você precisa ter todo um jeito de pregar para não ofender a igreja e não bater na igreja de Cristo, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é uma espada de dois gumes, ela entra e faz o que deve fazer e ela sai e corta para os dois lados. Tá legal? O oitavo e último tópico dessa mensagem, você vai falar para os irmãos. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo para você o último tópico. A fofoca não deve ter lugar entre os cristãos. E o texto é 1 Timóteo 5,13. Olha o que diz, 5,13. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas
que não deve. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo está falando sobre aquelas viúvas mais jovens que gostariam de receber da igreja uma ajuda, mas o apóstolo está dizendo aqui que às vezes você precisa ter cuidado porque elas vivem de casa em casa, não respeitou o marido enquanto vivo e agora fica de casa em casa com fofoca. Isso aqui você vai falar para os irmãos. Queridos, o fofoqueiro, às vezes, ele vai de casa em casa, levando conversa, trazendo conversa. Já pensou se ele fosse de casa em casa, como Cristo e os apóstolos iam de casa em casa, levando a palavra, levando o evangelho, orando por uma pessoa, levando uma ajuda para um necessitado? Depois que você leu esse último tópico, você vai falar para os irmãos o seguinte: queridos, a tua boca é para abençoar, as tuas mãos não são para apontar, mas para liberar bênção na vida das pessoas. Use essa língua que Deus te deu para a bênção, para levar a palavra, para abençoar os seus filhos, para dizer minha família é bênção. Você está concluindo essa mensagem, fazendo essa conclusão, dizendo para os irmãos o seguinte, que a palavra que deve sair da minha boca deve ser uma palavra de vida, uma palavra que constrói, uma palavra que traz transformação e não uma palavra destrutiva que destrói. Irmãos, tem muitos pastores que já caíram, tem homens de Deus, profetas, pregadores que foram destruídos, irmãos, por causa da palavra de um maldizente, de um fofoqueiro. Que esse mal seja extinto do meio das igrejas. Amém? Depois disso você faz uma oração por toda a igreja e abençoa todo aquele povo. Amém, meus irmãos? Lembrando para você, o meu curso de pregação é uma bênção. Está aqui no link abaixo, nos comentários. Adquira o seu. Deus te abençoe e até a próxima.